Eu sou o professor Rangel Nunes e vou dar a primeira videoaula para vocês sobre segurança em redes de computadores. O que veremos nessa aula de hoje? Bem, vamos trabalhar um pouco conceitos básicos sobre segurança, discutir as diferenças de segurança física e segurança lógica e comentar sobre códigos maliciosos. Bem, antes de falarmos em segurança de informação, precisamos discutir o conceito do que vem a ser informação. A informação o que ela é importante para uma organização? Bem, do ponto de vista geral, uma informação ela é um dado contextualizado que vem carregado de uma interpretação lógica ou natural. Já do ponto de vista organizacional, é um ativo com estimado valor e, consequentemente, necessita de adequação de uma forma de proteção adequada. Com o surgimento das redes de computadores e com o avanço da internet, a forma de usar os sistemas de informações ela acabou mudando, né? Então as possibilidades e oportunidades de utilização são muito mais amplas que em sistemas fechados. Da mesma forma, os riscos à sua privacidade e à integridade da informação acabaram aumentando. Algumas terminologias são utilizadas quando se trata de segurança de informação. Uma delas é o conceito de ativo. Ativo é considerado como todo recurso que pode sofrer algum tipo de ataque, logo ele vai precisar de algum mecanismo de proteção. Ameaça é outro conceito, que é uma causa potencial de um incidente indesejado que pode resultar em dano para um sistema ou para uma organização. Tem também o conceito de vulnerabilidade. Vulnerabilidade é a fragilidade de um ativo ou um grupo de ativos que pode ser explorada por uma ou mais ameaças. E o risco, que é a probabilidade de uma fonte de ameaça explorar uma vulnerabilidade, resultando em um impacto para a organização. O risco, então, é a relação entre a vulnerabilidade de um ativo e uma ameaça. A segurança de informação ela tem alguns princípios. Dentre deles, a gente pode destacar os princípios de confidencialidade, autenticidade, disponibilidade, integridade e não repúdio. O princípio da confidencialidade ou sigilo, ele diz respeito a manter as informações longe dos usuários não autorizados. Por sua vez, disponibilidade é a garantia de que uma informação estará sempre disponível para acesso no momento desejado. Integridade já é a garantia de que a informação não foi alterada ou violada de maneira indevida. O princípio da autenticidade é a garantia da identidade do autor da informação. E o princípio do não repúdio é a garantia de que o autor não poderá negar falsamente a autoria de tal informação. Existem alguns tipos de modalidades de ameaça, né? Dentre elas podemos destacar a modalidade de interceptação, quando acontece o acesso a informações por entidades não autorizadas. Então, neste caso, há uma violação de confiabilidade. Existe também a modalidade de interrupção, que tenta impedir o acesso à informação ou bloquear o fluxo normal das mensagens ao destino. Na modalidade de modificação, há uma alteração dos dados por entidades não autorizadas, então há violação no princípio de integridade. E também existe a modalidade de fabricação, quando entidades não autorizadas produzem dados falsos que são inseridos nos ativos de uma organização. Exemplo desse tipo é quando um atacante, por exemplo, invade um sistema de vendas online e cria pedidos falsos. Nessa imagem, podemos destacar, na imagem A, o fluxo normal da informação entre a sua origem e o seu destino. Já na imagem B, nós temos uma modalidade de interrupção, onde a mensagem sai da origem, mas não chega ao seu destino. Na imagem C, nós temos a modalidade de interceptação, onde a imagem sai da sua origem, chega ao seu destino, porém ela é interceptada por algum atacante. A modificação, ela acontece quando a mensagem sai da origem, só que antes de chegar ao seu destino, ela é capturada por um atacante e modificada antes de chegar ao seu destino. E a fabricação acontece quando o emissor original não enviou essa mensagem, ela foi gerada por um atacante e chegou até o seu destinatário. Em virtude dessa preocupação com segurança, existem algumas técnicas, né? A principal técnica para tratar com segurança em redes de computadores é a criptografia, né? Criptografia é uma palavra formada por duas palavras gregas de criptos, que significa escondido, e a palavra grafo de grafia. A criptografia é uma ciência de escrever em códigos ou em cifras, ou seja, transformar um texto claro em um texto cifrado. Então, na imagem abaixo, você pode ter uma imagem clara, como olá, tudo bem? Ela foi criptografada, então a criptografia transforma ela em uma sequência de caracteres
que não seja fácil de ser traduzido. Quando ela chega ao seu destino, ela é decifrada e retorna ao texto original. Existe também a técnica hash, que ela tem a função de receber uma quantidade arbitrária de dados e os comprime retornando um número fixos de bits, né, útil para uso em assinaturas digitais. Então você pode gerar um caractere como Geraldo Neto, aplicar uma função hash e ela gerar uma quantidade de caracteres que não tem nada a ver com a mensagem inicial. Outra técnica bastante utilizada nos sistemas de informação é a técnica de autenticação, que é o ato de confirmar algo como autêntico, isso é, reivindicar a autoria ou a veracidade de alguma coisa, é a legitimidade de acesso. Então ela é baseada em métodos distintos como identificação positiva, identificação proprietária e identificação biométrica. Existem alguns exemplos, na maioria dos sistemas como as redes sociais, Instagram, Facebook, a gente utiliza um sistema de login, então um método de autenticação. Em urnas eletrônicas nós temos métodos biométricos e aplicações de celular hoje a gente tem reconhecimento por voz, por exemplo. Além disso, temos a técnica de autorização, então uma vez logado, a gente pode conceder ou negar direitos a usuários do sistema. Então na autorização são criadas listas de controles de acesso. Essas listas geram perfis de acesso. Então, por exemplo, nós podemos ter um sistema de recursos humanos onde eu tenho perfis diferentes, um diretor, um gerente, um secretário, onde, por exemplo, o diretor pode ler e gravar informações sobre salários dos funcionários, o gerente pode apenas ler e a secretária não faz nenhuma dessas opções. Temos também que tratar sobre questão de segurança física. A segurança física ela está relacionada com o ambiente físico, ela é implementada por barreiras que limitam o contato ou o acesso à informação ou à infraestrutura que o suporta. Então, usos de cancela, segurança privada, catracas eletrônicas são exemplos de segurança física. E ela pode ser abordada de duas formas, segurança de acesso e a segurança ambiental. Segurança de acesso trata das medidas de proteção contra o acesso físico não autorizado e a ambiental trata da prevenção de danos por causas naturais. Já a segurança lógica é o processo em que um sujeito ativo deseja acessar um objeto passivo, né? Então, um sujeito ele pode ser, nesse caso, um usuário ou um processo. E os possíveis objetos passivos que podem ser acessados seriam uma estação de trabalho, um computador, uma impressora, um diretório ou um arquivo, ou até mesmo um sistema de banco de dados. Já existem várias ameaças à segurança lógicas. Então, dentre elas, podemos citar engenharia social, força bruta, varredura, interceptação de tráfego, falsificação, envenenamento, negação de serviço. Tá? Existem alguns mecanismos também de segurança para tentar combater esses ataques, né? Então, nós temos firewall, lista de controle de acesso, sistema de detecção de intrusão, criptografia, protocolos de segurança. Não temos como falar de ataques sem falar de códigos maliciosos, né? Então, códigos maliciosos são programas desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em um computador. Como eles podem infectar? Bem, explorando vulnerabilidades existentes nos programas instalados. Então, pela autoexecução de mídias removíveis infectadas. Então, é muito comum nos dias de hoje códigos maliciosos sendo executados em pendrives. Os principais tipos de código malicioso são os vírus, os worms, os bots, spywares, backdoors, cavalos de Troia, rootkit, né? Os vírus é considerado um programa ou então parte de um programa de computador, normalmente malicioso, que se propaga ou inserindo cópias de si mesmo e também tornando-se parte de outros programas e arquivos. Só que para que ele possa se tornar ativo e dar continuidade a esse processo de infecção, ele depende que o software ao qual ele está ligado seja executado, o software ou o arquivo. Tipos comuns de vírus são os vírus propagados por e-mail, de script, né, que são escritos em algumas linguagens como Visual Basic, JavaScript, e é acionado quando você acessa uma página web ou um e-mail infectado. De macro, que são um tipo específico de vírus, escrito na linguagem macro, que geralmente está presente em aplicativos como o Microsoft Office. E, mais atualmente, vírus de telefone celular. Os worms são programas capazes de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo de computador para computador. São notadamente responsáveis por consumir muitos recursos devido à grande quantidade de cópias de si mesmo que costumam propagar. Como consequência, eles podem afetar o desempenho das redes e, obviamente, o desempenho dos computadores. Os bots são os programas que dispõem de mecanismos de
comunicação com o invasor que permite que ele seja controlado remotamente. Então ele possui um processo de infecção e propagação similar ao worm. Então a comunicação entre o invasor e o computador infectado por esse bot pode ocorrer por servidores web, redes P2P ou outros meios. O spyware ele já é um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. Pode ser usado tanto de forma legítima como maliciosa. Ele é usado de forma legítima quando ele é instalado com o objetivo de verificar se pessoas estão utilizando o computador de modo abusivo ou não autorizado. E já é malicioso quando vai executar ações que podem comprometer a privacidade do seu usuário e da segurança do computador, por exemplo, quando se monitora e captura informações referentes à navegação do usuário. O backdoor ele é um programa que permite o retorno de um invasor ao computador comprometido, então por meio da inclusão de serviços criados ou modificados para esse fim. Ele pode ser incluído pela ação de outros códigos maliciosos que tenham previamente infectado o computador, por atacantes que explorem vulnerabilidades existentes nos programas instalados. Após ser incluído, esse programa ele é usado para assegurar o acesso futuro ao computador comprometido, permitindo que ele seja acessado de maneira remota, assim como os bots. Cavalo de Troia é um programa que, além de executar as funções para as quais foi projetado, ele também executa outras funções internamente. Normalmente são funções maliciosas e sem o conhecimento do usuário que o instalou. Alguns tipos são o Trojan Dropper, que instala outros códigos maliciosos, o Trojan Backdoor, que inclui backdoors, Trojan Destrutivo, que ele altera ou apaga arquivos e diretórios, formata discos, né, e pode deixar o computador até fora de operação. O Trojan Bunker, que visa coletar dados bancários, o Trojan Clicker, que redireciona a navegação do usuário para outro site, geralmente quando você está tentando fazer um download de um filme, de um arquivo de mídia. Um rootkit consiste em um conjunto de programas e técnicas que permite esconder e assegurar a presença de um invasor ou de outro código malicioso em um computador comprometido. Os rootkits podem ser usados para mapear potenciais vulnerabilidades em outros computadores por meio de varreduras na rede e capturar informações da rede onde esse computador está localizado. Como a gente deve se prevenir desses códigos maliciosos? Bem, algumas medidas são importantes. Devemos manter os programas instalados sempre nas versões mais recentes, usando, obviamente, versões oficiais, aplicar todas as atualizações disponíveis para os programas e também, principalmente, para o sistema operacional e antivírus, e usar uns mecanismos de segurança como anti-malware, anti-spyware e um firewall pessoal. Bem, gente, essa foi nossa primeira videoaula. Essas nossas referências você pode encontrar na biblioteca e na nossa apostila da disciplina. Então, até a próxima aula.